Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Gente, como vocês puderam ver aqui no título do vídeo, hoje eu vou trazer o primeiro diário de leitura do livro It, a Coisa, do Stephen King. Gente, quem tem me acompanhado então nas redes sociais e aqui no YouTube mesmo, viu que recentemente assim, eu estava muito empolgada com esse filme, com esse livro. Logo que eu comprei o Kindle, eu adquiri o e-book aqui para começar a ler. Saiu nos cinemas, eu fui assistir, já fui assistir 2 vezes já. Eu estava muito empolgada mesmo, eu estou assim mergulhando nessa história. Então nada mais justo do que falar sobre ele aqui para vocês, porque eu sempre tive curiosidade de saber como que é o livro, como que o autor escreve assim um conteúdo tão grande assim, que o livro é desse tamanho, tem 1100 páginas. Então eu sempre tive essa curiosidade de saber como que ele faz essa narrativa, se é cansativo ou não. Então eu imagino que algumas pessoas também têm essa curiosidade. Então estarei aqui contando pra vocês sobre a história e sobre esses detalhes também do livro. Bom, gente, por esse fato do livro ter 1100 páginas, então eu vou fazer diferente do que eu fiz em Águas Sombrias, né? Em Águas Sombrias eu postei o 50% inicial e agora vai sair o 50% final do livro. Só que esse daqui não tem condições, gente, é muita coisa, então eu vou fazer a cada 20%. Então esse primeiro vão ser os 20% iniciais do livro, que não é praticamente nada considerando o tanto de história que tem por aí. Então, gente, nesses primeiros 20%, o Stephen King, ele tá assim, introduzindo a gente mesmo na história, nesse contexto, tem muita coisa, então a gente não conhece quase nada dos personagens. Tem muita gente, inclusive, além de ser um conteúdo grande, tem vários personagens importantes. A história também não é contada assim num tempo linear, ele volta pro passado e volta pro presente, então ela tem essa mistura. Isso faz com que a gente não saiba de tudo logo de cara, o que é bem interessante. E isso também deixa o autor passar bastante detalhes sobre a vida dos personagens pra gente. Pra quem assistiu ao trailer ou até mesmo pra quem já assistiu ao filme, a primeira cena do livro é exatamente a primeira cena do filme, que é a cena da enchente, né, em 1957, 58, que é onde nós temos aí o primeiro contato com a Coisa, né, caracterizada como um palhaço, que ela vai atacar aí o George Denbrough, que é um menininho de 5 a 6 anos, e o irmão mais velho dele, o Bill, vai se tornar aí um dos principais personagens dessa história. Então essa história vai se passar em Derry, que é uma pequena cidade, assim, onde todas as pessoas conhecem todas as pessoas, onde muita gente, assim, finge não ver coisas ruins, finge não saber de pessoas que fazem coisas ruins, enfim. É uma cidade, assim, que ela tem uma aura bem sombria, e com o passar do livro a gente vai percebendo isso cada vez mais e mais e mais, e que é uma coisa de anos antes, sabe, da história, uma coisa que sempre aconteceu em Derry. Então nessa primeira tarde aí, que é a tarde chuvosa de 1958, onde tem esse ataque ao George, né, o rio ele transbordou, então a cidade ela tá inteira, assim, com muita água, e ele vai passear com o barquinho dele e tal, só que esse barquinho cai no bueiro, e aí a Coisa aparece lá pra entregar esse barquinho de volta. Ele, gente, é um menininho de 5 a 6 anos, então ele não consegue diferenciar se aquilo é real, se não é, se isso é normal ou se não é. O palhaço, ele começa a falar coisas pro George sobre o circo, começa, assim, a mexer psicologicamente mesmo com ele. Então ele fala, tá sentindo, George, o cheiro da pipoca, não sei o quê. Aí o menino começa a ouvir, a sentir os cheiros. Aí nesse momento eu já percebi que talvez a Coisa, ao contrário do que eu pensava antes de começar a ler o livro, não é realmente uma pessoa que se veste de palhaço e ataca a cidade, que possivelmente é uma coisa, um ser meio sobrenatural. E aí ele começa a falar com o George e tal, até que ele ataca mesmo o George, morde o bracinho, tira o bracinho do George, essa parte meio aterrorizante mesmo. E aí ele acaba deixando depois a criança lá, ao contrário do que aparece no filme, né, que ele leva o George pro bueiro. Um dos vizinhos, depois, tipo, um segundo depois, que ele escuta o George gritando, ele já vai lá e o menino já tá lá morto, sabe, assim, sem o bracinho, tipo, é bem aterrorizante mesmo. O Stephen King, ele dá detalhes sangrentos mesmo. Depois disso, a gente já volta, então, pra 1988, na verdade, a gente já vai pra 1988, né, no futuro, 27 anos depois, e aí a gente vai conhecer outros personagens aí desse momento presente, né? Então a gente vai conhecer aí o Adrian e o Don, que eles são um casal homossexual, e aí também me marcou muito essa situação de como a cidade ela é homofóbica, com frases homofóbicas pela cidade, sabe, nos muros, pessoas jovens, todos assim que não aceitam. Sei lá, gente, isso me deu uma sensação muito negativa, assim, sabe, de tudo aquilo, uma coisa realmente bem do mal, assim, entendeu? Uma ambientação bem pesada, digamos assim. E aí nós temos então o ataque da Coisa também com o Adrian, que foi uma cena que me marcou muito também, que eu fiquei chocadésima, que foi quando então, né, o Adrian e o Dom estão saindo de um restaurante e tal, e aqueles moleques, né,
que sempre tem um grupinho, eu percebi isso. Em Derry também com a turminha do Bill, depois a gente vai saber, né, que tem aí alguns meninos também maldosos que atacavam as crianças. E agora no presente também tem aí esse grupo de amigos que ficam atacando aí os casais homossexuais. Então um deles fica irritado por uma coisa tão besta, que é aquele chapéu que o Adrian usa de Eu Amo Derry. E aí ele ficou tão irritado com isso, ele vai atacar e começa a bater mesmo no Adrian. E tipo, muito. Tipo, eu fiquei, cara, qual que é a necessidade disso, sabe? Soco, assim, até a parte mais chocante também foi que o Dom, ele meio começou a pedir ajuda, né? Ele saiu correndo assim, começou a pedir ajuda, socorro, estão matando ele. Cara, que cena pesada, sabe? E aí eles jogam o Adrian de cima da ponte. Tem uma ponte, aquela tal famosa ponte do beijo, e tem um rio embaixo, eles jogam o Adrian lá pra baixo. Nesse momento eu fiquei muito chocada com essa cena, tipo, muito. Aí os meninos já começam a ficar meio assustados, assim, já vão saindo. Um deles, inclusive, vê uma coisa lá embaixo, um palhaço. Depois a gente vai descobrir isso. Aí o Dom já vai descendo, assim, pelo morro, sabe, pra tentar pegar ele, só que a coisa já pegou o corpo do Adrian, tá levando pra baixo, assim, tipo, como se fosse um túnel. E aí ele vê vários balões, Eu Amo Derry. Ai, gente, que cena doida. E o palhaço pega ele e aí morde ele, sabe assim? Aí a gente não sabe também no que a gente acredita, né? Porque isso aí que eu tô contando pra vocês é narrado em forma de depoimento na polícia, tá? Esse também é um ponto interessante. Tudo isso que aconteceu com o ataque ao Adrian e o Dom, os próprios envolvidos estão contando isso pra polícia. Também não é uma coisa linear. É bem interessante o jeito do Stephen King de contar, porque ele te deixa muito curiosa, tipo, sério. Eu tô muito curiosa pra saber, porque ele faz uns negócios, assim, umas jogadas, sabe, que ele não termina de contar tudo. Ele vai separando, assim, em cada momento. Então aí os policiais, inclusive, acham meio estranho. Um policial, na verdade, acha estranho, tipo, o Dom fala uma coisa e um dos meninos envolvidos falar a mesma coisa, né, que viu um palhaço, mas que eles não sabiam se podia considerar muito, né, devido todo aquele estresse que eles estavam passando. Só que daí o outro policial, né, o chefe, fala assim, se a gente envolver mais uma pessoa, porque quem que vai pensar que tem um palhaço lá sobrenatural, né, um demônio lá querendo pegar? Não, ninguém vai achar isso, né? Vão achar que tem uma terceira pessoa, que daí no caso que matou o Adrian. Porque segundo os meninos, eles não mataram o Adrian, só jogaram ele de cima da ponte, né, espancaram ele, mas tipo, tá de boas, né? E aí ele fala, gente, não vamos poder colocar isso no tribunal, porque senão vai ser uma terceira pessoa e a gente não vai conseguir prender os meninos, né? E aí nesse momento, depois de tudo isso, que a gente percebe que a coisa não ficou só em 1957, voltamos então pra turminha do Bill, que agora está adulto. Gente, desculpa, tava aí falando a data errada, em 1984 ou 85, tá? Então em 84 acho que foi o ataque ao Adrian, em 85 a gente vai ter esse contato aí com a turma então do Bill Denbrough, que é quando a gente fica sabendo, gente, essa parte também é muito interessante, que a gente começa a ter contatos com vários outros personagens, além daqueles, vários outros personagens que ninguém fala nada com nada, você não sabe do que tá acontecendo, que eles receberam uma ligação e aí cada um, né, vai mostrando, tipo, como que eles estão no presente. Então, o Bill Denbrough, que é o irmão do George, agora ele é um escritor, aí ele recebeu essa ligação, que eles vão ter que voltar pra Derry por alguma coisa. Então, todos aqueles da turma lá do Bill saíram de Derry lá em 58, porque também o que aconteceu a gente não sabe, porque eles ficam tão apavorados que Jesus Cristo. Então é interessante porque a gente não sabe o que aconteceu, que eles ficaram tão apavorados assim. Então vai mostrando a reação de todos eles. Depois a ligação do Mike, né, que a gente vai perceber que o único que ficou em Derry foi o Mike. E aí que a gente vai, tipo assim, o que será que aconteceu? Mas então ele vai falar sobre o Bill, que é o irmão do George, virou escritor. O Stanley, que ele é o personagem que ele era judeu e tal, do grupinho. E ele também agora acho que trabalha no escritório de contabilidade, eu não me lembro. Eu acho que ele abriu um negócio. Aí nós temos o Eddie, motorista de pessoas famosas. Ele continua com a mania dele de remédios, enfim. E isso foi meio que gerado aí pela mãe, né? Que era meio sistemática, tudo ele ia ficar doente, enfim. Aí nós temos o Ben, que ele é um dos que mais... Ele e o Bill foram os mais bem-sucedidos, que ele é um... Como fala... Ele é um super arquiteto, né? Arquiteto e engenheiro, não me lembro agora. Ele faz vários projetos. Ele é muito legal. E foi ele que contou, na verdade, também do Henry Bowers, que é um dos meninos lá que atormentava a vida deles. Que ele cortou o menino, gente. Cortou o menino. Essa cena desse ataque também foi muito do mal. Aí também temos o Richie, que ele é o que agora? Ele é pessoa que... Então eu não entendi muito bem o que ele faz, parece que ele faz, tipo, é meio radialista, assim, ele faz imitação com vozes, assim, ele, tipo, cada voz ele faz um personagem, sabe aquelas pessoas, assim, que fazem, tipo, esses programas e conseguem fazer vários personagens mudando a voz? Pelo que eu entendi,
é isso. E ele também fica brigando lá com a agente dele, falando, não, que eu preciso retornar pra Derry, eu fiz essa promessa de sangue, não sei o que e tal. E aí ele até o agente dele fala, mas cara, você fez essa promessa quando você tinha 14 anos. O que você sabia da vida, né? Mas eu acho que o negócio foi tão embaixo, foi tão tenso, que ele sabe qual que é a proporção do problema que eles têm agora. E por fim nós temos a Bev, né? A Beverly Marsh, que, cara, ela é casada com um cara e ela apanha do marido, meu. Sério. Aí ela até fala um pouco sobre o pai dela, que também, pelo que eu entendi, ele também já era um pai, assim, meio abusivo. Não sei se era nessa parte de abuso sexual ou se era só fisicamente, né, tipo de agressão, mas deu a entender de que ela meio que comparava o marido dela ao pai, mas por fim ela consegue escapar do marido, que a cena também é tensa, gente. O marido dela começa a tacar as coisas nela, começa... Gente, quase que eles iam se matar ali, meu. Tipo, meu Deus. E aí o Mike, né, que então o Mike ficou em Derry, eu não sei muito bem o que ele é, acho que é bibliotecário, enfim. E aí então, gente, nós não sabemos muita coisa até o momento, então todos eles têm essas reações. O Stanley, inclusive, ele comete suicídio, então meio que você já percebe que, cara, aquilo ficou na cabeça dele e traumatizou as pessoas, tipo, todos eles meio que parecem traumatizados com a situação. E o engraçado é que eles não lembravam de nada que aconteceu em Derry até o momento que o Mike ligou. Aí eles começam a relembrar de coisas. Tanto é que o Bill fala pra esposa dele que ele não lembrava do irmão dele, faz 27 anos que ele não lembrava do irmão dele. E tipo, eu fiquei pensando, cara, como que pode? Isso eu não entendi ainda. Como que as crianças esqueceram tudo que aconteceu naquele verão de 58? Então eu acho que vai ser interessante essa explicação também, que fala sobre a voz da tartaruga, que eu entendi que seria a figura do Mike, mas eu não sei o que é essa tartaruga. Ah, o Ben também voltou no momento em que ele conheceu o Richie... Não, que ele conheceu o Bill e o Eddie, que foi lá no Barrens, que é o rio da cidade, em que as crianças estavam tentando construir uma barreira lá e tal. E aí tem essa cena em que ele é atacado pelo Henry Bowers, que o Henry corta com uma faca a barriga da criança. Gente, quem essa consciência vai cortar a barriga de uma criança? Meu, eu fiquei muito chocada. Essa parte tem no filme. Eu fiquei, ô louco, meu, que doideira. Ele realmente são personagens muito malucos, sabe? Essa cidade inteira ela é maluca, meu Deus. Então, você podendo perceber que em 20% do livro, várias cenas me chocaram, né? É sério, são detalhes muito, assim, sombrios mesmo, sabe? Que ele escreve. Então é um livro, assim, muito sombrio, mas eu estou gostando muito, gente, sério. O livro, ele não é cansativo, você lê ele rápido, ao contrário do que eu pensava, a narrativa é muito, sabe assim, ela flui muito rápido, não tem palavras difíceis, é super tranquilo de ler. E é o que eu falei, gente, esse negócio de passado presente, ele gruda muito. Tipo, você gruda no livro, sabe assim, você quer saber. Por exemplo, essa parte que eu tô falando, que ele parou bem aí. Quando ele volta, né, pro passado, em que o Ben vai conhecer o Eddie e o Bill. E essa cena é muito legal, você quer, sabe, tipo, voltar no passado de novo pra você ver mais cenas com as crianças. E aí o Ben tá fugindo, né, do Henry, não sei o que e tal. E aí o Bill e o Ed ajudam ele até ajuda o Ed num ataque de asma que ele tá tendo e tal. Aí nós temos a cena do Bill Gago lá, que ele é conhecido como Bill Gago porque ele tem uma gagueira muito forte. Depois que o George morreu, tipo, ficou bem pior. Então ele é conhecido por todos como Bill Gago. E ele conta como que ele comprou a bicicleta, que é a Silver, e ele, ai, ô Silver, vamos! Essa parte é muito engraçado. Então, tipo, ele tem umas sacadinhas muito bonitinhas, sabe, com as crianças, que é a mesma coisa que eu senti no filme também. A parte com as crianças é muito legal, porque eles têm essa coisa de amizade, aventura, sabe assim? Então ele é um livro que te prende muito e eu estou muito empolgada, gente. Não vejo a hora de ler mais e mais. Bom, gente, então eu espero que não tenha ficado muito confuso aqui esse primeiro diário de leitura, mas é porque a gente não sabe muita coisa ainda. Então por isso que eu quis contar mais detalhado assim as cenas que me marcaram, mas eu contei exatamente como passa no livro. Então ele não é muito linear, vocês estão vendo, né? Ele vai e volta. E o interessante é que como ele tem um espaço, né, o livro é grande e ele se permitiu fazer isso, então o autor conta muitos detalhes. Por exemplo, desse momento em que o Bill Gago comprou a Silver, que é a bicicleta. Isso tudo é em flashbacks, então ele vai meio que no meio de momentos, sabe assim? Ele puxa vários momentos assim da história, depois ele volta pro que ele tava falando. Então o autor se permitiu fazer isso e eu achei muito legal porque não fica cansativo, não fica muita coisa, ele só vai complementando e deixando a história redondinha, sabe assim? Então eu estou gostando muito mesmo. Se você já leu o livro, gente, me contem aqui embaixo, vamos conversar. Se vocês querem ler o livro, me contem se esses diários vão ajudar vocês a terem mais curiosidade para ler, para não ficar com medo desse livrão desse tamanho, porque realmente você nem percebe, sabe? Você vai lendo e
Meu, é assim, muito rápido. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal pra não perder os nossos vídeos, tá bom? E também acompanhe nas redes sociais que ficam todas linkadinhas aqui embaixo. Um beijo e tchau!